noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que mar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, Noite feliz, de Jesus Salvador, noite feliz, de Jesus todos nós esperamos o ano inteiro e ficamos alegres ao ver chegar o Natal. Cristo nasce em nossos corações. Todos nós esperamos o ano inteiro e ficamos alegres ao ver chegar o Natal. Cristo nasce em nossos corações. A família toda se reúne em mais uma ceia de Natal. Na igreja há uma linda festa,
noite feliz, ó Senhor, Deus de amor. Pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que lá vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, Noite feliz, de Jesus Salvador, noite feliz, de Jesus Natal, feliz Natal, no céu de Belém, uma luz que surgiu fez soar lá no além, o coro angelical que em sons divinais proclamou lá do céu salvação aos mortais. Natal, feliz Natal, 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 eis que nasceu nosso Rei divinal. A paz então reinou em céu, terra e mar,
Natal, Natal, Natal. Eis que nasceu nosso Rei divinal. A luz que fez reinar a paz divinal, que encheu todo o céu de fulgor sideral. A luz que ainda está no céu a luzir, vem também nossos pés a Jesus conduzir. Natal, Feliz Natal, Natal, Natal. Eis que nasceu nosso Rei divinal. Quando nos aproximamos do fim de cada ano, acabamos recordando especificamente de uma data, o Natal. Não poderia ser diferente, é o período em que as pessoas se preparam para rever toda a família, trocar presentes e de forma mais intensa, fazer o bem por meio de campanhas de ajuda humanitária em favor de quem mais precisa. Nós sabemos, no entanto, historicamente e biblicamente, que o nascimento de Cristo não ocorreu no dia 25 de dezembro e que essa data tem uma origem não cristã. Mas, infelizmente, em todo o mundo, o Natal se tornou mais uma data comercial. E o verdadeiro significado ficou em segundo plano, muito baseado apenas na tradição de dar e receber presentes. Isso está cada vez mais claro nas massivas campanhas que vemos na TV, ouvimos no rádio ou lemos nas revistas, jornais e na internet. É o retrato de uma sociedade que já se acostumou a encarar datas que tinham muito significado no passado meramente como uma oportunidade para comemorações sem um sentido claro. No entanto, quando vamos à Bíblia, vemos que o Natal tem um significado muito maior, que ultrapassa gerações, épocas, lugares e ainda permanece vivo no coração de milhares de pessoas. Embora não se saiba a data exata do nascimento de Cristo, é inegável a importância desse fato para toda a humanidade. A chegada de Jesus a este mundo dividiu nossa história em duas partes e o seu exemplo, ações e tudo o que ele fez influenciou aquilo que veio a existir após a sua morte. Como adventistas do sétimo dia, enfatizamos seu nascimento como um marco para a humanidade, pois esse mesmo Cristo foi aquele que nos trouxe a oportunidade de salvação que recebemos diretamente de Deus. Ele mesmo declarou no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em seu ministério, ele nos chamou a viver uma vida de comunhão com Deus, a amá-lo, bem como ao nosso próximo. Ele ensinou lições que ultrapassam milênios e ainda hoje são fundamentais para qualquer ser humano. Ele pagou o preço do pecado com a própria vida para salvar a humanidade. Ressuscitou, foi ao céu preparar um lugar para aqueles que o aceitarem e prometeu voltar para os buscar. Cremos e anunciamos ao mundo que ele realmente voltará. Portanto, para nós, o Natal tem um significado que nada tem a ver com as estratégias comerciais do mercado. Tem muito mais a ver com a esperança de uma vida eterna, longe do pecado e em uma terra totalmente restaurada. Por isso, aproveitamos o fato de que neste período as pessoas estão mais abertas para ouvir sobre esse assunto e falamos do amor ao próximo por meio de projetos sociais como o Mutirão de Natal. E buscamos muitas formas de fazer o bem e atingir o coração das pessoas com a mensagem que realmente tem valor. Cristo, o verdadeiro sentido do Natal, ele vai voltar. A data exata do seu nascimento tem uma importância secundária
quando percebemos que o essencial é levar as pessoas a se lembrar de que celebramos o nascimento do Salvador do mundo, daquele que se entregou em nosso lugar e que, mais do que a troca de qualquer presente, quer fazer de nós pessoas mais solidárias, amorosas, dispostas a fazer o bem, ligadas a Deus e preparadas para viver eternamente ao seu lado, a nossa maior esperança. Boa noite, Feliz Natal, que bom que você está aqui hoje. Eu sei que é uma data um pouquinho diferente das que nós estamos acostumados, é uma data comemorativa e é uma data que tem algumas controvérsias dentro dessa data. Alguns falam assim, mas por que a gente comemora o Natal no dia 25, se nós sabemos que Jesus não nasceu no 25, né? Na verdade, provavelmente Jesus nasceu entre março e abril, né? Entre março e abril. Mas nós comemoramos no dia 25 porque foi estipulado e, na verdade, não tem problema nenhum. Afinal de contas, quantas vezes o seu aniversário cai numa terça-feira e você esperou o feriado que ia ser na sexta ou sábado à noite para você fazer um almoço com seus amigos ou sair numa sorveteria, enfim. Não tem problema. O importante é você lembrar daquilo que você está comemorando. Eu creio que nós nem sabemos exatamente a data, inclusive não sabemos exatamente o lugar também, exato para que não pudéssemos idolatrar datas, idolatrar lugares. Jesus, ele não queria que nada fosse idolatrado, ele queria que ele fosse conhecido. Nada que você venera, que seja um lugar ou uma data específica, ou uma coisa específica, faz bem para o ser humano. Por quê? Porque dentro da lei da causa e consequência, você se torna cada vez mais parecido com aquilo que você adora. E Deus sabia disso. E é por isso que desde o começo, ele já falava, olha, o meu nome não é conhecido de vocês, não quero que façam imagens, não quero que tenham um lugar específico, a Arca da Aliança foi perdida. Por quê? Porque as pessoas tinham a tendência de venerar coisas, lugares e datas. E Deus falou, vocês estão entendendo tudo errado. O meu objetivo não é esse, o meu objetivo é que vocês me conheçam. É que vocês estejam cada vez mais perto, que vocês estejam cada vez mais pertinho do meu coração, conversando comigo, ouvindo a minha palavra, e juntos vamos desenvolver esse relacionamento. Então, existem alguns lugares lá que é dito, foi aqui, não foi, alguns dizem que foi, outros dizem que foi mais para lá, outros dizem que foi mais para cá. É como se Jesus estivesse dizendo, não precisa, não se preocupe com o lugar. Dizem que se você fosse contar todas as ossadas dos apóstolos que estão nos museus e catedrais por aí, daria mais de 30 apóstolos, né? Porque dizem que pegam as relíquias, olha, isso aqui foi um pedacinho da cruz de Jesus, isso aqui foi um ossinho do Mateus, esse aqui foi um pedaço. Deus não está interessado nisso. Então, 25 de dezembro, não se importe tanto com a data, se importe com o evento. E o evento é, hoje nós estamos comemorando o dia que Jesus Cristo nasceu na vida de cada um de nós. Esse é o mais importante. E para isso, nada melhor do que o texto da Bíblia sobre o nascimento de Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia, abra junto comigo em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Esse pedacinho, ele conta um pedacinho, uma historinha ali sobre o momento em que Jesus estava nascendo e o que estava acontecendo à sua volta. Acompanhe comigo se você pode. Capítulo 2, a partir do verso 1, livro de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente até Jerusalém. E perguntavam, onde é que está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então
convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde deveria nascer o Cristo. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiver encontrado, me avisem, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho até a sua terra. Tem alguns pontos nesse texto que são extremamente interessantes. Jesus, ele nasce em Belém. Mas por que ele nasce em Belém se os pais dele estavam morando em Nazaré? Interessante que naquela época, bem na época do nascimento de Jesus, inventaram moda de fazer um recenseamento. O recenseamento tinha que ser feito na sua cidade de origem, mas não da sua origem, mas da origem dos seus ancestrais. E o José era da linha de Davi. Então, ele precisava viajar até Belém. A Maria, como vocês sabem, estava grávida. E nessa viagem, ela precisou, grávida, ir por vários e vários quilômetros de mula, de burrinho, até a cidade de Belém. Belém ficava 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Interessante também a gente notar que quando eles chegam em Belém, existe um problema. Não tem lugar para eles. E vocês conhecem a história, né? Por isso que Jesus nasce na manjedoura, dentro ali de onde os bichinhos estão ali, o estábulo, né? Os boizinhos e os cavalos. Mas tem um problema no texto aqui. Quando você vai no verso 11... está escrito que os magos entraram na casa e viram o menino com Maria. Peraí, eles entraram na casa ou entraram no estábulo? Eles entraram na casa e viram Maria com o menino no bercinho, ou eles entraram no estábulo e viram Jesus numa manjedoura, ou seja, no coxo ali, no lugar onde os cavalos e as vacas comem? Afinal de contas, é uma contradição? Será que a Bíblia está errada? Por que um livro fala uma coisa e outro livro fala outra? Na verdade, a Bíblia, ela não está se contradizendo. Ela está trazendo informações adicionais para que você pegue toda a visão. Quando você olha que aqui eles entraram numa casa, e em outros evangelhos eles falam sobre Jesus ali no estábulo, você vai dar uma olhada na história da época e percebe que Belém, ela tinha uma estrutura diferenciada. Belém era uma cidade que ficava num vale, e naquele vale era usado principalmente para plantar trigo, por isso que a palavra Belém significa casa do pão, ou cesta de pão. E do lado das plantações que ficavam no fundo do vale, tinham umas montanhas, não montanhas altas, mas tinha o vale, então tinha a elevação que ficava do lado. E para aproveitarem melhor o vale, as casas eram construídas nas elevações, na encosta. Então as casas ficavam penduradinhas ali na elevação, para que o vale fosse aproveitado por ser mais fértil. E como essas casas ficavam meio que na montanhazinha, meio de ladinho, então o que eles faziam? Eles aproveitavam a parte de baixo da casa e cavavam um tipo de garagem. Para guardar o quê? O carro? Não, o cavalo. Então, embaixo das casas eram cavadas, um espaço específico onde eles guardavam os animais. Isso era muito bom, porque eles aproveitavam o espaço e também à noite os animais respirando, o calor dos animais aquecia a casa no inverno. Então, era muito conveniente.
Então, quando fala que os magos entraram na casa, e outros evangelhos falam que Jesus estava no coxo, no estábulo, na verdade é tudo a mesma coisa, porque o estábulo era a parte de baixo da casa, e é ali que Jesus nasceu. Então, provavelmente a gente imagina o seguinte, eles chegaram e foram procurar acomodações, e não tinha. Então, alguém falou, olha, eu não tenho onde te hospedar, mas se você quiser ficar, você pode ficar na garagem da minha casa. E eles entraram, talvez alugaram ali, ou foram de graça, não sei, e eles aproveitam ali essa parte, e Jesus nasce exatamente nesse lugar. Quando nós vemos que os magos, eles vieram do Oriente, e nós damos uma olhada em relação a essa palavra, mago, quando você fala de mago, hoje em dia você pensa, né, num bruxo, num mágico, numa pessoa com um chapelão pontudo, um cajado na mão, né? Você tem essas ideias assim. Na verdade, a palavra mago, ela vem de magi. Magi não tinha nada a ver com mágico e nem com feiticeiro, nada disso. Os magis eram pessoas extremamente inteligentes, poderia dizer cientistas, que trabalhavam para os nobres da Pérsia. Esses magis, eles estudavam muito física, química, medicina, filosofia e principalmente eles estudavam as religiões da época. Para quê? Para que eles pudessem ajudar os nobres, na hora dos nobres fazerem ou investimentos, ou trabalharem com relação à plantação, ou a hora que alguns dos nobres da Pérsia fossem invadir outros povos e outras culturas, eles tinham que ter as informações necessárias sobre aqueles povos, sobre aquelas culturas, para que os nobres pudessem fazer as decisões acertadas. Esses eram os magos. E fala que eles vieram do Oriente, porque eles vieram da Pérsia. Só que tem uma coisa interessante. Os magos, estudando tudo que tinha para eles estudarem, eles acabam tendo acesso às profecias do Antigo Testamento dos judeus. Provavelmente eles estudavam história e religião de vários povos. A Bíblia não especifica, mas quando eles chegam até as profecias e os livros sagrados dos judeus, alguma coisa muda na vida deles. Alguma coisa muda. Aquilo parece fazer mais sentido do que os outros. Aquilo parece trazer uma energia diferenciada para eles. Quem sabe esses magos até oraram e conversaram com um Deus dos judeus. Por que eu falo quem sabe? Porque o próprio Deus vem e conversa com eles em visão mais tarde. Eles provavelmente já estavam tendo um processo de aprendizado, de conhecimento e de relacionamento com o Deus de Israel, com o Deus dos judeus, a tal ponto que o próprio Espírito Santo foi guiando esses magos até que eles chegaram nas verdades mais profundas que estavam reveladas para a época deles. O Messias estava vindo naquele momento. O Messias que ia salvar o mundo inteiro, todas as outras religiões, todos os outros povos, todas as outras nações, iria nascer em Belém de Judá naquela época. E quão encantado eles ficaram quando eles descobriram que eles estavam vivos exatamente no período onde o Messias viria. Os magos se organizam, colocam as coisas deles nos camelos, e eles fazem uma viagem de 30 dias, provavelmente foi esse o tempo que eles demoraram, 30 dias para sair de onde eles estavam e chegar onde estava o Messias. Mas como que eles iam encontrar o Messias? Existia uma crendice na época, e essa crendice, essa lenda, dizia o seguinte: quando algo extraordinário acontece aqui na terra, ao mesmo tempo, algo extraordinário acontece no céu. No céu, não estou falando lá no céu de Jesus, estou falando no céu, céu mesmo, céu visível. Então, era uma crença que eles tinham. E interessante que, na cabeça deles, se o Messias está vindo, então algo tem que acontecer no céu. E Deus aproveita essa crença, inclusive já estava profetizado isso aí, ele aproveita essa crença e coloca sim um sinal no céu, a estrela. E a estrela guia esses magos, saindo da Pérsia até Belém de Judá. E eles vão seguindo essa estrela, até que eles encontram o Messias.
Para mim, esse é o principal sinal de que não importa onde você esteja, não importa aonde você esteja, Deus vai te encontrar se você quiser. Deus vai te ajudar se você para e pergunta para Ele. Deus vai te dar informação se você está disponibilizando a sua mente e o seu coração para receber essa informação. Você quer saber? Pergunte. Deus vai te dar todas as respostas e te mostrar exatamente o caminho de onde você deveria estar. Sabe, eu vejo várias vezes as pessoas dizendo que Deus não mostra, que Deus não indica, que Deus... A Bíblia diz o contrário. Se você está disposto, Deus te busca onde você está, dentro da crença que você tem, e Ele te leva até o Messias. Só que ao mesmo tempo, nós vimos uma outra figura aqui. Quando eles chegam até o rei Herodes, eles chegam para ele e perguntam: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quem escreveu isso aqui mesmo? Que livro nós estamos lendo? Mateus. Mateus escreve o Evangelho especificamente, não para você e para mim, mas quando ele escreve, na mente dele, naquela época, ele está escrevendo esse Evangelho para os judeus. O livro de Mateus é escrito para os judeus. Claro que nós lemos e aprendemos e aproveitamos, mas ele foi originalmente escrito para os judeus. E quando você lê, dá para ver exatamente o que o Mateus está fazendo. O Mateus começa mostrando que o estrangeiro saiu da Pérsia e com o estudo das profecias, ele conseguiu entender que Jesus ia nascer em Belém. Só que eles não apenas entendem, eles organizam uma caravana, uma viagem, saem de lá e vêm até aqui. Ele começa a história dizendo isso. E ele continua a história dizendo que o Herodes, que era meio judeu, ele, quando ouve sobre o rei dos judeus, ele fica alarmado. E toda Jerusalém fica alarmada também. E no verso 4 diz que Herodes convocou os principais sacerdotes dos judeus e os escribas do povo. Que povo? Judeu. E pergunta para eles, onde o Cristo deveria nascer? Verso 5, imediatamente os escribas e sacerdotes respondem, em Belém, porque assim está escrito. Os escribas e os sacerdotes sabiam exatamente a mesma coisa que os mages sabiam, mas para eles isso não fazia diferença. Tem muita gente que sabe exatamente quem é Deus, onde Ele está, o que Ele pode fazer por você, mas isso não faz diferença. Tem gente que tem o evangelho inteiro gravado na cabeça, mas esse evangelho não faz diferença nenhuma entre a cabeça e a vida prática. Tem gente que lê a Bíblia todo ano, mas não consegue colocar em prática a vida de Jesus nele. Mateus está mostrando para o povo judeu que os persas vieram encontrar Jesus, mas os judeus que estavam do lado de Jesus não deram a mínima para ele. Herodes vai e pergunta, e aí, quando que vai nascer esse tal de Messias? Não, vai nascer em Belém e está nascendo agora. Ah, então tá bom. O rei do universo está nascendo em Belém, mas ninguém está nem aí para isso. Pergunta, qual que é o trabalho de um sacerdote? Qual que era? Qual que deveria ser o emprego, o trabalho, a função de um sacerdote? Ensinar as pessoas sobre aquilo que ele estava estudando. Ensinar as pessoas sobre as profecias. Ensinar as pessoas sobre a história de Jesus, sobre a história de Deus, sobre o plano da redenção. E o que esses sacerdotes fizeram? Nada. O que esses escribas fizeram? Nada. O que eles fizeram para eles mesmos? Nada. E a pergunta é, o que eu e você estamos fazendo com as informações que nós temos? Aqui nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos um grupo de pessoas que passaram a vida estudando e quando descobrem o Messias, levanta o acampamento e vai até ele. E nós temos um outro grupo que nasce no mesmo povo que o Messias nasceu. Um grupo de pessoas que está morando, vizinhos de onde Jesus estava. Um grupo de pessoas que fala a mesma língua, não precisava traduzir. Um grupo de pessoas que tinha o serviço do santuário, que apontava para o Messias. E o que eles fazem com toda a informação que eles têm? Nada. E aqui, Mateus,
está escrevendo para os judeus, e nessa história ele está dizendo o seguinte: amigos judeus, irmãos judeus, o que vocês vão fazer? Porque sendo judeus e tendo tudo isso, nós estamos deixando passar, enquanto os estrangeiros estão vindo adorar o Deus que nasceu dentro do próprio povo judeu. O que nós vamos fazer com isso? Amigos judeus, o que nós vamos fazer com isso? Só que essa história sai do povo judeu e chega até o mundo inteiro, para você e para mim. A pergunta de Mateus é a mesma: o que você e eu vamos fazer com isso? Mas nessa história tem mais um personagem aqui. Esse personagem é o Herodes. O Herodes, ele é uma pessoa controversa. Na história, o Herodes começa o trabalho dele, começa o reino dele muito amado, sabia? Muito amado. Na história, quando o Herodes é novo, o Herodes ele faz de tudo pelo povo. Ele abraça o povo, ele ama o povo, e inclusive a história registra que em alguns momentos o povo ali de onde Herodes estava cuidando, a província que Herodes estava cuidando, o povo está em crise financeira, passando fome, e Herodes manda vender alguns itens do palácio dele, que eram feitos de ouro, para que o valor daqueles itens pudesse alimentar o povo. Se não me engano, eram alguns escudos lá que ele tinha ornamentando a casa dele. Herodes, ele é o líder do povo, e o povo gosta dele. Só que o Herodes, ele vai ficando mais e mais velho. E às vezes, nós vamos ficando mais e mais endurecidos com aquilo que nós temos. Já aconteceu com você que quando você ouve falar sobre Deus lá na sua infância, lá na sua juventude, você se empolgou, você estudou, você quis ajudar as pessoas, mas conforme você foi ficando acostumado com aquilo já não fazia diferença mais na sua vida. E aí você foi endurecendo. Já aconteceu com você? Em alguma época da sua vida, você se endureceu tanto que não fazia muito diferença mais ser ou não ser cristão. O Herodes, ele vai se endurecendo. Chega uma hora que ele manda matar a esposa, manda matar a mãe dele, manda matar também 3 filhos homens dele, porque ele tinha medo de perder o trono dele. Ele tinha medo de perder o poder dele. E ele tinha medo de perder tudo aquilo que ele tinha conquistado na vida. A história diz que chega uma hora que Herodes, agora com 70 anos, ele tem tanta certeza que ele é odiado, que ele coloca um decreto, e o decreto é o seguinte: quando ele morrer, não sabe quando vai ser, mas 70 anos ele fala, já está chegando, quando eu morrer, eu quero que 100 nobres da cidade sejam mortos, assassinados no mesmo dia, para que no dia que eu morrer, tenha alguma lágrima que seja derramada, mesmo que não seja por mim. O Herodes, ele se torna um completo doido, um completo pirado, focado no poder que ele não queria perder. E o interessante é que quando ele ouve falar de Jesus, o rei dos judeus, o Herodes tem uma visão distorcida dessa realidade. Quando ele ouve falar aquilo, ele coloca na cabeça dele, bom, Jesus é o Messias é o rei dos judeus, o Jesus é aquele que veio para libertar os judeus, então provavelmente ele vai querer o meu trono. Então, se esse é o assunto, vamos mandar matar todos os meninos, já que eu não sei quem é Jesus, né? Todos os de 2 anos para baixo, manda matar todo mundo. Eu não sei se você estava aqui eu preguei acho que sábado agora, sábado agora eu estava pregando exatamente sobre a visão que as pessoas têm de Deus, e muitas vezes quando nós temos uma visão distorcida de Deus, nós pegamos aquilo que Jesus fala, aquilo que a Bíblia fala, em vez de entendermos aquilo que a Bíblia fala, eu pego aquela informação, coloco dentro da minha visão distorcida, e interpreto tudo errado. A Bíblia já falava, Jesus é o rei dos judeus. Herodes pega aquilo e fala, se ele é o rei dos judeus, eu vou perder o meu posto, manda matar. Nós vimos que os discípulos, eles têm a visão errada. Jesus é o rei dos judeus, então se ele é o rei dos judeus, eu quero sentar à direita e o outro, meu irmão, à esquerda. Jesus veio nos libertar. Se nosso opressor é os romanos, Jesus vai nos libertar dos romanos. Então muitas vezes nós pegamos aquilo que nós lemos, e ao invés de entender aquilo que Deus tem para nos ensinar, eu pego tudo aquilo e encaixo dentro da minha realidade, e eu moldo a palavra e a mensagem de acordo com aquilo que eu quero ouvir, e de acordo com aquilo que é interessante para mim. Muitas vezes,
É por isso que nós temos várias religiões diferentes, porque nós vamos moldando a palavra de Deus conforme aquilo que eu quero que ela seja para mim. Herodes, ele pega a informação que chega para ele, e ao invés de ele perguntar a Deus, me ensine a verdade, ele encaixa aquilo dentro da visão dele. Pilatos, mais tarde, está todo preocupado, né? Todo angustiado, e ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Só que a Bíblia mostra Pilatos perguntando para Jesus, qual é a verdade, qual é a realidade? Eu realmente quero saber, me ensina para que eu possa fazer uma decisão baseada na verdade. Mas a Bíblia mostra que antes de Jesus responder, o Pilatos já sai do lugar onde ele está e ele não espera a resposta de Jesus. Às vezes nós oramos, mas não esperamos a resposta. Às vezes nós perguntamos, mas não esperamos Deus responder. Ou às vezes a nossa oração, fala a verdade se a sua já não foi assim, a nossa oração é, a gente fala, e depois fala amém, levanta e vai embora. Igualzinho Pilatos, né? Fala, e quando Jesus vai abrir a boca, a gente levanta e vai embora. E eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando assim, mas você falou tanto, deixa eu falar também. Você falou tanto, perguntou tanto, eu estou com toda a resposta para te dar, mas na hora que eu for abrir a minha boca, você levanta e vai embora. Nós estamos ocupados demais, pedindo, falando e jogando coisas para Deus, mas nós não gastamos tempo para ficarmos em silêncio. O silêncio que é usado pelo Espírito Santo para impressionar as nossas mentes e os nossos corações. Os persas estavam mais em contato com o Espírito Santo do que aqueles que tinham as profecias nas suas mãos, do que os sacerdotes e os escribas do povo judeu que estava com tudo aquilo nas suas mãos. Os persas tinham mais tempo de ouvir a palavra de Deus e ver a resposta de Deus através da estrela do que aqueles cujo trabalho de sacerdote era ouvir de Deus e ensinar o povo. Herodes manda matar, você já conhece. Eles vão até Jesus, eles encontram Jesus e eles oferecem ofertas para ele. Ouro, incenso e mirra. Não sei se você já ouviu, tem uma ideia muito interessante que diz que eles trouxeram ouro porque existe um pensamento na época que falava que você nunca visita um rei sem trazer um presente de ouro. Nunca. Mas eles trouxeram também incenso. E a ideia é que o incenso era o presente para um templo. Quando você visitava um templo, você trazia incenso. Quando você visitava um sacerdote, você trazia incenso. O incenso era a representação das orações do povo que sobem e chegam até Deus. Eles trazem ouro para o rei, eles trazem incenso para o sacerdote, mas eles também trazem mirra. A mirra é uma coisa muito interessante. A mirra é uma pasta que também serve para perfume e esse tipo de coisa. E para fazer a mirra, você precisa pegar uma parte de uma árvore e esmagar esse tronco, esse galho, essa parte da árvore, esmagar, até que saia um caldo, uma gosma, e dessa gosma é feito a mirra. É interessante que Jesus foi esmagado pelos nossos pecados. Jesus foi esmagado pela nossa culpa. Mas quando ele foi destruído, esmagado naquela cruz, ele exalou um cheiro de vida para a vida. Por causa da morte de Cristo, por causa da sua destruição na vida, na cruz, nós temos vida. E eles trouxeram para Jesus ouro, presente para um rei, incenso, presente para um sacerdote, e mirra, presente para que ele queria morrer e sofrer. E são esses presentes, esses 3 presentes, que naquela época eram caríssimos, que quando Jesus, bebezinho, José e Maria, precisam fugir para o Egito, a venda desses presentes
sustenta a família, José, Maria e Jesus, por 2 anos no Egito, até que Herodes morresse e eles pudessem voltar para a terra deles. Amigos, nós vimos 3 tipos de pessoas aqui. Nós vimos que Herodes é aquele que acha que Jesus vai tirar o que ele tem, Jesus vai tirar os privilégios dele. Vou falar uma coisa para você. Se por acaso, em algum momento da sua vida, você passou por esse momento, eu já vi várias pessoas dizendo, mas eu não quero aceitar Jesus porque eu vou ter que deixar algumas coisas. Eu não quero aceitar Jesus porque eu vou perder alguns privilégios. Eu não quero aceitar Jesus porque eu vou ter que fazer tal e tal e deixar de fazer X e Y. Eu vou dizer uma coisa, se você acha que Jesus veio para tirar os seus privilégios, você está com uma visão distorcida da realidade. Permita que Deus fale ao seu coração e te dê a visão real, porque Jesus nunca veio para tirar o lugar de Herodes. Jesus nunca veio para tirar o seu prazer. Jesus nunca veio para tirar o que você tem de bom na sua vida. Muito pelo contrário, Jesus veio acrescentar muita coisa para você. Nós vimos um outro grupo ali, o grupo dos sacerdotes. Aqueles que estudaram a vida inteira, que tinham toda a informação, mas não colocaram essa informação em prática. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus, nós até lemos a Bíblia, nós até oramos, mas nós não permitimos que o Espírito Santo fale conosco e nos mostre o caminho. Não adianta nada eu ter a informação se eu não coloco essa informação em prática. Não adianta nada eu conhecer que o Filho de Deus vai nascer aqui e agora, se eu não tenho relacionamento com esse Filho de Deus. E o terceiro grupo é o grupo dos estrangeiros, que teoricamente não tinha nada a ver com o povo judeu, nada a ver com Jesus, nada a ver com as profecias, mas eles queriam, e eles estudaram. E quando eles estudaram, eles deram um tempo para Deus falar o coração deles. E quando Deus falou o coração deles, eles falaram, se é isso, se é assim que vai ser, então vamos levantar o nosso acampamento e vamos lá conhecer pessoalmente Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus fale no seu coração nesse Natal. Mas mais do que isso, que você ouça aquilo que Deus está falando no seu coração nesse Natal. Que se você sabe onde o Messias está e o caminho que ele tem para você, que você possa ser como os magos, como aqueles mages persas que foram atrás até encontrar Jesus. Se é através de estrela, se é através de livro, se é através de uma música, se é através do YouTube, se é através da presença física na igreja, eu não sei. Mas se você procurar, Deus vai te encontrar e vai direcionar você. Nem que demore 30 dias, Deus vai direcionar você de onde você está até onde você deve estar. Porque o propósito dele é que você conheça Jesus Cristo, que nasceu aqui nessa terra, para que você pudesse entender quem Deus verdadeiramente é. Mais tarde Jesus já falava, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vim para essa terra para mostrar para o ser humano quem é o Pai. Jesus, ele quer te contar quem Deus é. E morrendo na cruz, ele está mostrando para você aquilo que Deus faz. Quando você aceita, ele morre no seu lugar para que você viva eternamente ao lado dele. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor.
Jesus, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.